Que a Mãe Maria Santíssima nos ilumine sempre com a sua luz rosa de puro amor, nos auxiliando a nos concentrar no caminho correto, que é o caminho do amor, para que a gente possa sempre estar evoluindo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma reunião aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema do livro O Céu e o Inferno sobre os Anjos e a gente vai continuar de onde a gente parou na nossa reunião de ontem. Só recapitulando, na primeira reunião eu falei sobre os níveis angélicos, cada um dos anjos que compõem os 9 níveis e as 3 hierarquias, a tarefa que cada um deles realiza no desenvolvimento espiritual. Falei também sobre o próprio livro do Céu e Inferno e iniciei a visão católica do que seriam os anjos. E também li e interpretei a prece aos anjos guardiães que fica lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje eu vou ler aqui rapidamente trechos do Livro dos Espíritos para a gente continuar se aprofundando em tudo que tem-se no kardecismo sobre os anjos e o que a gente pode tirar disso e depois de novo retornar àquela parte mais densa e chata do livro O Céu e o Inferno. Não tem outra coisa para falar, é denso mesmo e chato mesmo, porque eles ficam botando um monte de palavra difícil para falar o simples e óbvio, mas é como geralmente os teóricos fazem quando eles vão criar argumentações. Eles colocam a linguagem mais séria para poder passar essa autoridade. E como Kardec era professor de faculdade lá na França, ele ia fazer a mesma coisa para dar segurança e firmeza para o kardecismo, já que o kardecismo surgiu e iniciou como uma religião muito associada à ciência. Tanto que uma das frases que Kardec dizia era que se um dia a ciência provasse algo diferente do que o kardecismo ensina, que a gente seguisse a ciência e ignorasse o que o kardecismo tinha sido dito. Porque ele queria realmente criar o kardecismo como uma religião espiritual científica. Então, a gente vê aí porque tem um compromisso tão sério de estudos. Lendo aqui, então, o Livro dos Espíritos, eu estou aqui na parte do Livro dos Espíritos que fala sobre as ordens espíritas. E eu vou ler aqui o trecho onde mostra a qual ordem os anjos pertencem. Tem a primeira ordem, que é a dos espíritos puros, que é a dos anjos, e tem várias ordens que vai contando qual o nível que os obsessores estão, qual o nível onde os tipos de espíritos, de acordo com a sua evolução, estão. Mas eu vou ler aqui só o trecho da parte da primeira ordem, que é a parte que fala dos anjos guardiães. Primeira ordem, espíritos puros. Características gerais. Nenhuma influência da matéria, então eles já não precisam mais encarnar se já chegou um nível de espírito puro. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então eles estão tipo no mais alto grau que a gente consegue colocar nessa escala. E aí fala mais detalhes da primeira classe e como eles são. Os espíritos que compõem e percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria alcançam o primeiro grau. Então, para você se tornar um espírito puro, para você se tornar um espírito de primeira classe, você não pode mais ter impureza nenhuma da matéria. No caso, o apego, a vaidade, o orgulho, tudo aquilo que está associado ao ego e a ideia de posse em relação a algo, já que quanto mais espiritual você se torna, quanto mais evoluído você se torna, mais você percebe que o plano espiritual ele é infinito, que ele é imenso, ele é realmente um universo. Então, se apegar na ideia desse plano espiritual é algo muito contraditório. Parei para pensar. Você é um espírito que tem acesso a milhares de planetas, milhares de sóis, milhares de galáxias. Você iria ficar preso e apegado a um pedaço de terra do planeta Terra só porque ele é dourado?
É inconcebível pensar num espírito de nível tão elevado apegado a um objeto material como, sei lá, um colar de ouro, um anel de ouro, uma espada bonita, que nem a gente geralmente vê que alguns obsessores ficam. Eles morrem e eles ficam apegados à casa, ao carro que tinham, a bens materiais. Quando você vê que o universo inteiro está à sua disposição e que você é um espírito tão evoluído que você pode visitar e conhecer inúmeras realidades, você percebe que se apegar a coisas de um orbe ou de uma matéria não tem muito sentido. Então, a primeira coisa que define um espírito puro é o ato de que ele já não tem mais nenhum tipo de apego a objetos, a coisas, e que ele já também já conseguiu lapidar perfeitamente a sua moral. Então ele não tem inveja, ele não tem ódio, ele não tem um orgulho, ele não tem rancor, ele se libertou de tudo isso. E aí continua. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer as provas nem expiações. Então, anjos e espíritos desse nível não precisam mais encarnar, nem aqui na Terra, nem em outros orbes. O fato de não precisar não significa que eles não encarnam. Significa que eles têm o direito de escolher se eles querem encarnar como missão ou se eles simplesmente querem ficar lá no plano espiritual de boa na nave. E aí continua. No não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então eles não têm mais um corpo de carne que perece, que deteriora. Eles têm um corpo espiritual. E continua. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da matéria. Então, eles são muito felizes, por quê? E eles não sofrem mais, por quê? Porque eles não estão mais submetidos às necessidades da matéria. Quais seriam as necessidades? Comer, beber, respirar, fazer coisas para que o seu corpo se mantenha vivo, firme, musculoso, cheio de saúde, e nem as vicissitudes. Vicissitudes são dificuldades. Quais são as dificuldades que a gente tem aqui? Ah, eu preciso de uma casa para morar, eu preciso de um carro, eu preciso de alimento, eu preciso de roupas, eu preciso de, sei lá, alimentos que me nutram. Então, lá eles não precisam de nada material, então eles não têm dificuldades. E aí continua. Essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Então, em outras palavras, o que isso aqui quer dizer? Que a felicidade deles não é ficar parado lá o tempo inteiro, de uma forma monótona, jogado pelas nuvens, deitados, ouvindo letras sem parar, e numa contemplação perpétua, ficando lá parado, vendo tudo que está acontecendo na nossa materialidade, sem tomar atitude nenhuma. Eles são os mensageiros e os ministros da vontade de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, eles são espíritos que trabalham sem parar. Eles não precisam dormir, eles não têm sono, eles não têm cansaço. Então, eles trabalham sem parar, organizando e fazendo a manutenção da realidade para que o tempo inteiro tudo esteja acontecendo de forma certinha. E ele continua. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então, quanto mais evoluído o espírito ele é, mais ele tem responsabilidade, mais ele auxilia na manutenção do funcionamento do universo. E ele continua. Assistir aos homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade. Constitui para eles ocupação gratíssima. Então eles se sentem gratos, felizes de cuidar de nós e de auxiliar na nossa evolução. E que nem eu já falei lá, que tem no livro dos Espíritos também, que quanto maior o nível evolutivo, maior são as tarefas. Se aqui você é um espírito de um artista e a sua tarefa é, sei lá, pintar um mural num prédio de 15 andares, ou pintar um quadro pequeno na sua casa para vender, lá em níveis espirituais você pode ser o pintor de um planeta. Você pode ajudar a desenvolver tipos de árvores, tipos de plantas, tipos de animais, as características de cada animal. Você pode desenvolver galáxias,
planetas, ajudar na co-criação, ajudar a criar o que Deus poderia fazer, mas que ele quer se ver seus filhos crescendo. Vamos dizer que você é um marceneiro. Você, como pai, não quer ver que um dia seu filho seja capaz de cortar a madeira, de construir móveis tão bonitos e tão bem desenhados quanto você é capaz? Então, mesma coisa Deus espera de nós, que nós nos tornemos cada vez mais capazes de chegar a um nível evolutivo tal qual dele. Tanto que tem algumas religiões que falam que espíritos, quando atingem o nível de pureza, eles já podem ser capazes até de construir dimensões e realidades para eles cuidarem. Então, da mesma forma que Deus criou esse nosso mundo para a gente viver, sei lá, um espírito puro ele pode ser capaz de construir também realidades para que ele cuide, para que ele aprenda, para que ele evolua, para que ele reflita a sua existência e continue a crescer, crescer, crescer indefinidamente. Como os próprios espíritos dizem, isso daí já foge à nossa realização, à nossa capacidade de pensar, então é melhor a gente nem ficar viajando muito nisso. Como os próprios espíritos dizem, nós humanos aqui encarnados ainda temos de resolver muita coisa do nosso emocional, da nossa racionalidade, ainda temos de curar muitas chagas do nosso espírito. Não é melhor a gente ficar pensando no que a gente ainda tem que aprender da gente e não ficar tentando vislumbrar o que acontece lá. E aí continua. São designados às vezes pelo nome de anjos, arcanjos ou serafins. Também, como eu falei, tronos, potestades, querubins e por aí vai. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aqueles que pretendessem tê-los constantemente às suas ordens. É porque tem alguns ramos da magia que ensina a como você evocar, chamar esses anjos, como você dominar esses anjos e como você ordenar eles. Então, como sempre tem que ser ensinado aqui, está dizendo que é uma presunção da parte de alguns achar que pode mandar. Você pode pedir ajuda, eles podem ajudar de boa vontade, mas você ordenar eles e ter eles à sua disposição para fazer o que você quiser é presunção, é você se achar demais. E aí aqui esse trecho fala da progressão desses espíritos. E qual era o outro trecho que eu queria falar? Cadê? Os anjos e demônios eu meio que já expliquei. Eu acho que eu vou falar aqui essa parte mesmo. Isso, é isso aqui. E aí no livro dos Espíritos também dá um resuminho rápido do que seriam os anjos e os demônios, coisa que, como a gente sabe, a gente já aprofundou no livro do Céu e Inferno. Mas eu vou ler aqui por cima, se eu achar que vale a pena a gente explicar mais profundamente, eu vou dar continuidade, aí depois eu volto para o livro do Céu e Inferno, que nem eu tinha dito. Anjos e demônios. Pergunta número 128. Os seres a quem chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial da natureza diferente da dos outros espíritos? Porque a Igreja Católica, como a gente está estudando cá no livro Céu e Inferno, diz que os anjos, eles já nasceram puros. Eles são espíritos que nunca encarnaram e que Deus criou apenas para servi-lo e para ajudar no processo da criação. Já o kardecismo, como a gente vai estudar ainda, acredita que não, que os espíritos nascem todos no mesmo grau inicial de evolução e que aos poucos todos vão evoluindo e que esses anjos eles já chegaram nesse nível porque eles começaram antes da gente o trajeto. E Deus ainda está criando mais novos espíritos que também um dia serão atrasados como nós somos hoje e nós seremos, entre aspas, os anjos para eles. E aí continua. A resposta: não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. E aí vem a nota aqui. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas das vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se anjo bom, diz-se anjo mau. O anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio,
tomamos-lo aqui na sua melhor acepção, como anjo mesmo. Então tá deixando aqui bem claro que eles não têm uma categoria especial, eles só são espíritos que já, pelo próprio desenvolvimento, chegou a um nível espiritual grande. E aí vem a pergunta 129 que complementa isso aqui. Os anjos han percorrido todos os graus da escala, então eles começaram imperfeitos e foram crescendo, tanto que tem até um livro espírita que fala do átomo ao anjo, da partícula, a pequena coisa até se tornar um anjo. E aí fala aqui, ó, percorreram sim todos os graus, mas do modo que havemos dito. Uns, aceitando sem murmurar as suas missões, chegaram depressa à perfeição. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. O que isso significa? Tem um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre a desigualdade das riquezas. E lá os espíritos fazem a seguinte reflexão: se amanhã, simplesmente, vamos dizer que todas as pessoas do mundo acordassem, todas elas, com exatamente 10 mil reais na conta. Estou chutando aqui um número aleatório. Em mais ou menos um mês, 2 meses, quem sabe 3 meses, provavelmente a desigualdade teria voltado da mesma forma que era antes. Talvez até mais tempo demorasse. Mas por que a desigualdade voltaria? E lá o próprio texto faz a seguinte reflexão: alguns têm em si a qualidade de poupar, outros têm a necessidade de gastar, outros investiriam esses 10 mil reais para conseguir ganhar mais dinheiro ainda, outros simplesmente sairiam gastando tudo. Então, como cada pessoa tem uma forma diferente de lidar com a energia dinheiro, provavelmente cada uma iria gastar e utilizar o dinheiro à sua forma e iria ter as consequências e os bônus por esse procedimento, correto? Então agora bora pensar lá no início. Todo espírito nasce igual, no mesmo nível evolutivo, mas alguns se dedicam mais e outros menos. Os que dedicam menos vão ficar no atraso e os que dedicam mais vão passar de fase. Bota todo mundo na primeira série lá do colégio. O aluno que é aplicado e se dedica pelas peculiaridades dele, cresce e passa logo para a segunda série. O que não, continua e repete de ano. Então tá deixando aqui bem claro, todos nasceram igual, todos nascem igual, ainda estão nascendo espíritos. Deus não parou de criar. E alguns se dedicam mais ao acerto, se dedicam a evoluir, outros se perdem nas materialidades, nos prazeres mundanos e continuam no erro. Então, alguns chegaram à perfeição mais rápido do que outros, e tá tudo certo. No final, todo mundo vai chegar na perfeição, todo mundo vai chegar no terceiro ano, todo mundo vai fazer a faculdade, mas cada um vai no seu ritmo. Então, não existe isso de o anjo já ter nascido perfeito, segundo o kardecismo. Todos nasceram em igual nível e foram crescendo, porque não existe favoritismo da parte de Deus. Se Deus criasse alguns anjos já perfeitos e colocasse nós, humanos, para poder ir evoluindo aos poucos, seria injusto. Não concordam? Seria injusto porque a gente estaria fazendo com que alguém já saísse na frente na corrida. E Deus não tem seus favoritos. Ele não vai colocar alguém já na perfeição direto. Ele vai querer que essa pessoa, por mérito próprio, chegue onde ela pode chegar. E aí vem a pergunta 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados já perfeitos e já superiores a todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Aí vem a resposta. Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já haviam espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditarão os homens que eles eram assim desde todo o tempo. Então a gente sabe que teve o Big Bang, a gente sabe que inúmeros planetas se formaram antes, a gente sabe que existem inúmeras realidades, a gente sabe que até um dia o planeta Terra vai deixar de existir, porque o Sol ele vai continuar fazendo a sua reação química e um dia o Sol da gente vai engolir o nosso planeta, tanto que os cientistas já fizeram o cálculo e a gente já sabe quanto tempo isso vai demorar, e a gente vai deixar de existir, e outros planetas existirão
lá no futuro e talvez nem saibam que existiu um dia o planeta Terra e que a gente esteve aqui. Então, muitos espíritos já vieram antes de nós e já chegaram à perfeição. E isso não muda o fato deles terem iniciados no mesmo grau que a gente. E aí vem a 130. Sendo errônea a opinião que admitem a existência de seres criados. Foi isso que eu acabei de ler. 131. Há demônios no sentido que se dá essa palavra? Aí vem a resposta. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habita em outros semelhantes? São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, que julgam agradá-lo por meio de abominações que praticam em seu nome. Então a corrupção, a ideia de demônio é uma ideia mundana. Nós que criamos isso. Deus não criou demônios. E é aqui vai explicar exatamente aquilo que eu já falei lá na palestra sobre o céu e o inferno. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porque quando o termo foi criado no grego daimon, donde ele derivou, significava gênio, inteligência e se aplicava aos seres incorpóreos bons ou maus indistintamente. Então, eles chamavam gênio todos os espíritos. A gente não chama espírito de tudo que é jeito. Tem espírito evoluído, tem espírito atrasado, mas a gente não chama com a palavra espírito, com o radical espírito. Então, naquela época, todo mundo chamava de gênio, todo mundo chamava de daimon, tanto espírito bom quanto ruim. Só que, quando a igreja foi desenvolvendo, ela passou a chamar os ruins de daimons, de demônios. E aí continua. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres especialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres opostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fosse obra de Deus, existiriam com ele desde toda a eternidade, ou então haveriam muitas potências soberanas. A primeira condição de toda a doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os tributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas, também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da boa vontade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a sua bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem contestemos a autoridade de seus ensinos, mas desejaremos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Bora lá. Para quem não lembra, tem lá aquele trecho e vários outros da Bíblia que citam Jesus expulsando demônios. Como, por exemplo, o caso do endemoniado de Gadara, que era um menino que tinha problemas lá mentais e tudo mais, e Jesus chegou para ele e falou: Afasta-te, espírito imundo, eu vos ordeno. E dizem que em alguns trechos Jesus chama esses espíritos impuros, esses espíritos atrasados, de demônios. Mas será que Jesus não estava chamando de daimon, no sentido afasta-te, espíritos? E lá nesse processo de tradução da Bíblia, colocaram a palavra demônio associado nessa conotação negativa? Enfim. Por isso está dizendo aqui, os espíritos estão dizendo aqui que Jesus sim chamava de demônios, mas não demônio nesse sentido literal, mas no sentido de espírito. Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem, então às vezes a gente não usa formas de expressão, mesmo sabendo o nome certo. E aí vai. Deve-se a tomar o pé da letra tudo que o evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece essa passagem. Logo após o dia
Logo após esse dia de aflição, o sol escurecera, e a lua não mais dara a sua luz, e as estrelas caíram do céu, e as potências do céu se abalaram. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que todas essas coisas tenham cumprido. E aí vem, não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e o movimento da terra? Não se dará mesmo com algumas figuras que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com o tempo no qual vivia? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade, assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos de toda a eternidade, também imaginaram que existiriam seres inferiores para serem perpetuamente maus. Por demônios se devem entender os espíritos impuros, que muitas das vezes não valem mais do que uma entidade designada por este nome, mas com a diferença de serem transitórios nesse estado. Então, todo, entre aspas, demônio vai evoluir e vai se tornar um espírito puro um dia. Não existe a ideia de demônio para sempre. São espíritos imperfeitos que se rebelaram contra as provas que lhe tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente. Porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado, quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição. Como o entendem atualmente, dá-se-lhes um sentido exclusivo. Ele induziria ao erro, como o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob uma forma alegórica, uma construção para ter uma oposição à força de Deus, já que a maioria dos mitos, a maioria das lendas antigas sempre tinha o bom e o mal. Por exemplo, você vai ver um filme, para ter o herói tem que ter o vilão. Então, era necessário a construção de um vilão, de uma figura oposta à de Deus, para poder, entre aspas, fortalecer essa rixa, fortalecer essa briga. Visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios, como precisa de figuras, imagens que lhes impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades e os defeitos humanos. É assim que os antigos querem personificar o tempo, o querem personificar. Ih, me perdi. Não, é isso mesmo. Querem personificar o tempo. O pintam com a figura de um velho munido de uma foice e de uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade. Os modernos representam os anjos, os puros espíritos, como uma figura radiosa, de asas brancas, emblema da pureza, e o Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Então, essa parte aqui de Saturno como alegoria do tempo é porque Saturno, na mitologia romana, é a representação do deus grego. Ih, esqueci. Cronos. E o Cronos representa exatamente a passagem do tempo e tudo que nela representa. E aqui também deixou bem claro que, essa ideia de Satanás com chifres, garras, com atributos da animalidade dos animais pagãos, são emblemas das paixões vis, emblemas do que os humanos desejavam, que era possuir objetos materiais, animais, riqueza, etc, etc. E o anjo puro, com asas radiosas, brancas, flutuando, representando aí, no caso, essa pureza e tudo mais. E é isso que se fala sobre os anjos no livro dos Espíritos.
dei essa pausa aqui para ler tudo isso, porque é bom para a gente ter mais uma base ainda de como interpretá-los e de como entendê-los. Eu li tudo que tinha no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os anjos, tudo não, né? Porque mais para cima tem passagens que citam, mas não são tão relevantes. E tudo que tem no Livro dos Espíritos. Livro dos Médiuns, eu não lembro de falar muito sobre anjos, mas depois eu vou pesquisar para ver se tem algo a falar que seja relevante aqui pra gente. Bora então voltar aqui para o livro O Céu e o Inferno, de onde a gente parou, que está aqui detalhando a forma com que os anjos são e a diferença dos anjos. Lembrando, esse trecho aqui ele está focado bastante em mostrar os detalhes de como os anjos são, segundo a visão católica. Então aqui vai falar sobre como o anjo tem uma essência divina, de que o anjo nunca teve corpo, que o anjo já nasceu perfeito e evoluído, tudo aquilo que a gente já falou aqui que é a visão católica. E, em seguida, o texto vai mostrar a visão espírita que explica que sim, eles evoluíram do zero, que nem a gente está evoluindo para se tornar um dia angélico. Bora lá. Infinita a essência divina é incompreensível. Tem mistérios e profundezas que se não podem penetrar, mas em lhe serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhos desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os anunciarem aos homens. Então está dizendo aqui, a construção de Deus, ela às vezes é filosófica e às vezes ela é confusa para nós humanos, mas ela tem um motivo para ser como é e um dia nós entenderemos. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. Então, a minha voz agora está saindo da minha garganta pela vibração das minhas cordas vocais e por a gente ter convencionado que cada uma das palavras que eu estou falando tem um significado, vocês estão entendendo o que eu falo. Mas, segundo esse texto aqui, os anjos eles não falam como a gente, eles não precisam emitir som. Eles se comunicam através de pensamentos, de energia. Eles enviam os pensamentos um para o outro sem precisar abrir a boca, que nem os espíritos fazem. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem órgão vocal para a manifestação dos seus pensamentos. Esse instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo a só eles é peculiar. Isso é, todo espiritual. Tanto que dizem que a músicas clássicas, músicas mais doces, mais leves, geralmente são representações parecidas com o que seria a verdadeira forma de comunicação entre os anjos. Afinal, a gente também está cantando aqui enquanto a gente está falando. Só que a gente não percebe como um canto, a gente percebe como uma conversa, porque, de novo, você sabe o significado do que eu estou falando. Se eu falo a letra A, vem na sua mente aquele ideograma, aquele desenho que representa a letra A, e você associou na sua mente lá na alfabetização que A é A. Mas, se ninguém nunca tivesse lhe ensinado que a letra A é A, e nunca tivesse lhe ensinado que aquele desenho representa A, você provavelmente falaria o som da letra A e nunca pensaria na existência da letra A. Entenderam? Então, a linguagem, o som e a forma de outros falarem tem consonâncias sonoras diferentes da nossa. Por exemplo, se você ouve alguém falando alemão, eles têm outra forma de convencionar sons a significados e significados a coisas. Por isso que quando você ouve enfim, conversando, você não entende nada do que eles estão falando. A mesma coisa é a linguagem dos anjos perante nós. Eles podem muito bem falar daquela forma bonita das músicas clássicas e a gente nunca saber. Tanto que eu li uma vez um livro espírita que dizia isso, que se a gente fosse capaz de interpretar, a gente descobriria que músicas clássicas, na verdade, são músicas que têm palavras. Uma música que não tem ninguém cantando, falando coisas, tem também sons ali dentro e tem também significados aqueles sons.
Só que a gente não sabe. Continuando. Basta-lhes querer para se compreender. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pusera-se selo, porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Tem trechos lá da Bíblia que falam de quantidade de anjos, falam a quantidade dos anjos que caíram junto com Lúcifer, etc, etc. Mas aqui eu acho que eles não vão entrar nisso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, em outras palavras, a Terra é um grão perto de uma praia de areia, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e o número de vassalos dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-se ideia do que a majestade do rei dos reis, que é Deus, do que essa multidão inumerável de anjos que povoam os céus e a terra, mar e abismos e dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou ao pé ante do seu trono. Então tá falando aí, existem inúmeros anjos de um nível que a gente nem consegue pensar. Os padres da igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em três grandes hierarquias, ou principados, a cada hierarquia em três companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conforme as funções que exercem no céu. Os serafins, eu já expliquei tudo isso na primeira palestra, mas bora lá. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Como eu já falei, serafim vem do hebraico seraf. Seraf, no hebraico, representa algo como língua de fogo. Se vocês perceberem, seraf, quando fala seraf, meio que você dá uma sopradinha. É meio que a ideia do verbo emanando de você. O verbo no sentido de criação. Outros, os querubins, por isso, refletem luminosamente a divina sabedoria. E, finalmente, os tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que lhes atribuem no governo geral do universo, e são as dominações que determinam com dominância aos anjos das classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano, e as potências que protegem por sua força a vigilância e as leis que regem o mundo físico e moral. De novo, expliquei isso muito mais profundamente na primeira palestra. Os verdadeiros da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades das pessoas. São os principados encarregados dos reinos, províncias, dioceses e príncipes, os arcanjos que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda que acompanham criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. E agora vem a refutação que o kardecismo dá para essa interpretação de anjos que o catolicismo tem. Bora lá. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas, por sua própria natureza, de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material, e entre os dois, medianamente, existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos ligados a corpos materiais, vulgo nós. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material?
será que a matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais e às plantas? A gente fala muito isso sobre o trecho, lá no trecho do Livro dos Espíritos, que fala sobre a vida orgânica e inorgânica. Os inorgânicos são as pedras, são coisas sólidas, coisas que não têm vida, um pedaço de vidro, etc. E os orgânicos são as plantas, animais, etc., que têm vida. Ele continua. Neste suposto, seria uma quarta ordem da criação, pois não se pode negar que o animal é inteligente, algo há de mais que numa planta nele, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta? Aliás, por que sem a alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra? Então, já deixou aí bem claro que não é só matéria. A gente tem uma matéria e tem um espírito. Não é que nem a versão católica disse. E também não tem sentido, como eu já falei várias vezes aqui, terem nascido puros já sem ter que ter passado pelo processo de lapidar até se tornar puro. Evidentemente, essa divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos quatro elementos, anula pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, estes termos: a criatura espiritual, a humana e a corpórea. Pois que tal é, dizem, o plano divino majestoso, completo, como convém à eterna sabedoria. Então, tá deixando aqui bem claro, não existe essa ideia de só anjo e só humanos. Seria melhor explicar como criatura espiritual, a humana e a corpórea. Porque a gente tem o nosso corpo humano, que é o nosso corpo com o nosso espírito, e tem só o corpo da gente morto, que é corpórea. E ele continua. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses três termos, o que são três criações distintas, e formadas sucessivamente ao passo que a natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm contudo seus laços de união. Essa teoria, porém, embora incompleta, é até certo ponto verdadeira quanto à existência dos três termos. Faltam-lhe os pontos de contato nesses termos para facilitar a demonstração. No caso, tem sim o meu corpo, lá sem vida, morto, tem sim o meu corpo com o meu espírito, que faz eu ter vida, e tem sim o espírito sem corpo, que seria o anjo. Aí continua. Diz a Igreja que esses três pontos culminantes da criação são necessários à harmonia do conjunto. Desde que falte um só que seja, a obra estaria incompleta. Não mais se compadece com a sabedoria eterna. Entretanto, um dos dogmas fundamentais diz que a terra, os animais, as plantas, o sol e as estrelas, e até a luz, foram criados do nada. Há 6.000 anos. Antes dessa época, não havia, portanto, criatura humana nem corpórea. O que importa dizer que, no decurso da eternidade, a obra divina jazia imperfeita. É artigo de fé capital a criação do universo há 6.000 anos, tanto que há pouco ainda era a ciência anatematizada. Anatema é tipo não gostar. Quando você joga um anátema contra alguém, é você fazer uma crítica contra alguém. Por destruir a cronologia bíblica, portanto, maior ancianidade da Terra e de seus habitantes. É porque, segundo a própria Bíblia, nós fomos criados há 6.000 anos atrás, e tem toda uma teoria, etc, etc. E aí meio que tá falando aqui que a ciência já tá meio que provando que não é assim, que na verdade o nosso planeta já existe há muito mais que 6.000 anos, e etc, 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 etc. E é que tá comparando de como não dá para se levar a literal o que a Bíblia está dizendo sobre isso. E aí continua. Apesar disso, o Concílio de Latrão, concílio ecumênico que faz lei em matéria ortodoxa, diz: acreditamos firmemente num Deus único e verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as criaturas.
espiritual e corpórea. Por começo dos tempos, só podemos inferir a eternidade transcorrida, visto ser o tempo infinito como o espaço sem começo nem fim. Então tá deixando aqui bem claro, olha, se Deus é infinito, então ele também começou a existir quando ele criou tudo, inclusive ele criou o tempo. E aí começa a ter os embates ideológicos. Essa expressão começo dos tempos é antes uma figura que implica a ideia de uma anterioridade ilimitada, que no caso Deus era ilimitado e existia muito antes dele ter criado os tempos. O Concílio de Latrão acredita, pois, firmemente que as criaturas espirituais, como as corpóreas, foram simultaneamente formadas e tiradas em conjunto do nada, numa época indeterminada do passado. Aqui fica reduzido assim o texto bíblico, que data a criação de 6.000 anos atrás. E ainda, que se admita que seja tal o começo do universo visível. Esse não é seguramente o começo dos tempos. Então, em qual crê o concílio ou a Bíblia? Porque, como está sendo dito aqui, o concílio de Latrão acaba tendo interpretação diferente da Bíblia, sem nem perceber. E aí o espiritismo já deixa em xeque. Dá para levar em conta algo que está contraditório com a própria religião? E aí continua. O concílio formula, além disso, uma estranha proposição. Nossa alma, diz igualmente espiritual, é associada ao corpo de maneira a não formar com ele mais que uma pessoa. E tal é essencialmente seu destino. Então, o meu espírito só pode encarnar uma vez, morrer uma vez e ir para o plano espiritual, segundo o Concílio de Latrão. E aí fala: ora, se o destino essencial da alma é estar unida ao corpo, esta união constitui o estado normal. O desígnio, o fim, por isso que é o seu destino, entretanto, a alma é imortal e o corpo não. A união daquela com este só se realiza uma vez, segundo a Igreja, e ainda que durasse um século, nada seria em relação à eternidade. E sendo apenas de algumas horas, para muitos, que utilidade teria para a alma a união tão efêmera? Por exemplo, se só pode encarnar uma vez no corpo, e um bebê que nasce e morre no dia seguinte. Então, o corpo dele só existiu para aquilo, para um dia. E o espírito dele vai ser julgado e ir para o inferno ou para o céu só pelo aquele dia. Ué, segundo o que a gente leu lá no texto do purgatório, segundo a visão católica, bebês vão para o purgatório, não vão diretamente para o céu. Mas se ele não deu tempo nem dele fazer o certo nem do errado, por que ele vai para o purgatório? O que é que ele tem para purgar, limpar lá neste tal local? E aí continua dizendo o seguinte: não, essa união não é, na realidade, é do que um incidente, um estádio da alma, nunca um estado essencial. Vou parar aqui. Não, vou terminar de ler esse texto aqui que ainda dá um tempinho. Relendo aqui. E sendo apenas algumas horas, por muitos, que utilidade teria para a alma uma união tão efêmera, tão rápida, mas que se prolongue essa união, tanto quanto se prolongue a existência terrena, e ainda assim poder-se-á afirmar que o seu destino é estar essencialmente integrado ao corpo? Não, essa união mais não é, na realidade, do que um incidente, um estádio da alma, nunca o seu estado essencial. Então deixa aqui bem claro que estar encarnado aqui é só um pedacinho e não a vida verdadeira. E aí eu solto mais uma para vocês. Vamos dizer que eu vivi, sei lá, 50 anos. E nesses 50 anos eu só fiz coisa boa. Agora vamos dizer que o meu melhor amigo viveu 55 anos. E ele, durante 50 anos, só fez coisa boa. E nesses 5 anos, depois que eu morri, ele só fez coisa ruim. Esse meu amigo, ele vai pro inferno por causa desses 5 anos a mais? E eu vou ficar no céu porque eu morri e não vivi 5 anos a mais? Então percebem como
o ato de ter apenas uma encarnação e nada mais acaba sendo ilógico, e de como ter apenas uma encarnação e nada mais provavelmente faria o meu espírito ser julgado de uma forma injusta, é isso então que a gente vai continuar estudando nas próximas reuniões, para a gente continuar a ver as contradições que tem essa doutrina da alma e para tentar entender como o Espiritismo entende de uma forma mais lógica. Espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês possam colocar esses conhecimentos aqui em prática e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.